Robinson Crusoe nasceu em 1632, na cidade de York, Inglaterra. Veio de uma família com uma boa condição financeira. Seus irmãos tinham bons empregos, inclusive um deles chegou a um dos maiores postos do exército inglês. O nosso protagonista poderia ter uma vida brilhante, inclusive ser um grande advogado, conforme a orientação de seu pai. Contudo, não era isso que havia em seu coração. Ele sonhava em desbravar os mares e viver uma vida repleta de aventuras. Olá, me chamo Igor e você está no canal do Gato Cult, um canal voltado para resenhas de livros e filmes. Hoje falaremos do livro Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe e publicado no início do século XVIII. Aproveitando essa pequena introdução, gostaria de esclarecer uma coisa. O nosso objetivo não é esgotar o conteúdo das obras que serão citadas nesse canal. Na verdade, o objetivo aqui é de alguma forma tentar convencê-lo a ter o hábito da leitura. Então, buscarei retirar algumas ideias que julgo as principais do livro, aproveitando dessa forma alguns fatos que ocorreram na obra e assim fazer algumas reflexões. Voltando ao livro, após a sua primeira viagem traumatizante em alto mar, onde o protagonista da história se deparou com uma forte tempestade e por conseguinte um naufrágio do navio qual estava a bordo, Robinson Crusoe, já em terra firme, fez uma profunda reflexão. A sociedade, em especial os jovens, não se envergonham dos pecados cometidos e não sentem vergonha dos atos que podem ser justamente vistos como idiotas. Entretanto, sentem vergonha de se arrepender e de voltar atrás de seus atos. Caro ouvinte, agora eu te pergunto, você já se deparou em uma situação onde foi aconselhado por seus pais ou parentes próximos a não agir de forma impulsiva e mesmo assim você agiu, porém, com o passar do tempo, você percebeu que estava errado em ter tomado aquela decisão? Bem, eu já, e pior, por muitas vezes eu escolhi persistir no erro, igual ao nosso protagonista. Certa vez, lembro-me que quando mais novo, aproveitando uma bela manhã de verão na praia, minha mãe me disse para não me afastar muito da parte rasa do mar. Cerca de 5 minutos depois, vi um grupo de jovens brincando na parte um pouco mais funda, e confesso que aquilo me deu um pouco de inveja. Senti um pouco de vergonha em ficar ali, no raso. Além disso, na época, eu fazia aulas de natação e estava muito confiante de que conseguiria nadar em qualquer situação. Então, decidi ir cada vez mais em direção a uma região mais funda do mar. De repente, me vi em uma situação desesperadora, pois havia entrado numa corrente de retorno. Por sorte, um surfista que estava próximo ao local conseguiu me salvar. Então, já posso tirar aqui a nossa primeira reflexão. Primeira reflexão: não devo agir de forma impulsiva. Mais à frente, o nosso protagonista resolveu embarcar em uma viagem rumo à África. Infelizmente, após uma grande batalha naval, qual gerou diversas baixas em sua tripulação, seu navio acabou sendo invadido por piratas. Todos os sobreviventes acabaram sendo subjugados. Robinson Crusoe lembrou dos conselhos de seu pai e de como seria bom tê-los seguido. Bom, em 2 anos, o nosso protagonista conseguiu fugir desses piratas e novamente estava em alto mar. Robinson Crusoe, em sua fuga, rumou em direção ao Brasil e conseguiu adquirir terras, realizou plantios, estava tendo uma vida próspera. Porém, sendo aconselhado por seus amigos e por vontade própria, decidiu, mais uma vez, retornar ao mar. E após alguns dias de viagem, o navio em que estava acabou naufragando, entretanto, próximo de uma ilha deserta. No dia seguinte, ao perceber que o navio estava próximo da costa, não hesitou em nadar até ele, em busca de mantimentos. Em pouco tempo, o nosso protagonista fez a construção de um abrigo em uma árvore, conseguiu pólvoras, armas, lonas, madeira, comida, bebida. Tudo isso foi retirado do navio, porém ainda assim, essas provisões eram muito poucas para alguém que não tinha perspectiva de ser encontrado. Diante disso,
Ele às vezes pensava que não iria ser salvo, que de alguma maneira tudo aquilo que estava passando tinha permissão divina. Outras vezes, ele reprimia esses pensamentos ruins, com outros de forma positiva. Pensava que tinha sido privilegiado por estar vivo e ter acesso àqueles mantimentos que havia resgatado no navio. Crusoe, ainda na ilha, resolveu escrever um diário, pois também achou tinta, pincel e papel na embarcação que naufragou. Nesse diário, ele escriturou tudo o que fazia no seu dia, desde fazer algum ajuste em seus abrigos, até o seu sucesso com as plantações de grãos e suas reflexões sobre a vida e providência divina. Você já se deparou em uma situação que considerou ser muito difícil, que não havia ninguém para ajudá-lo? Muitos de nós passamos em algum ponto de nossas vidas por situações que não gostaríamos de viver, seja uma dificuldade financeira ou a morte de um ente querido. Ao se deparar com sua situação, Robinson Crusoe decidiu se apegar a Deus e atribuir tudo aquilo que de bom e de ruim poderia acontecer naquela ilha. Ele acreditava que muitas das coisas que aconteciam com ele tinham uma espécie de permissão divina e que de alguma forma ele conseguiria mais à frente colher ensinamentos sobre aqueles acontecimentos. Em meus 30 anos de vida, pude perceber através de algumas experiências, mesmo que nos momentos ruins, há sempre alguém que estará junto a você, mesmo que esse alguém seja Deus. Segunda reflexão, nunca estarei sozinho. Nosso protagonista passou boa parte do tempo que esteve na ilha crendo que estava sozinho. Durante a leitura do livro, pode-se perceber que esse fato fez com que o nosso personagem tivesse uma grande preocupação em ter novamente contato com os humanos. E muitas vezes, Crusoe fortificava seu abrigo, escondia as provisões provenientes do plantio de grãos, escondia os projetos de embarcação que ele mesmo projetava, com o intuito de escapar da ilha. Quanto aos barcos de madeira, ele os projetava, passava dias construindo. Porém, por conta de uma forte correnteza, somente conseguia navegar ao redor da ilha. No 6º ano de permanência na ilha, ao andar por ela, ele descobre prováveis pegadas humanas, e isso fez com que ele aumentasse ainda mais a sua preocupação. As suspeitas de Crusoe quanto a não estar totalmente sozinho naquela ilha se confirmaram quando ele avistou um grupo de canibais tentando se alimentar de um rapaz. Como Crusoe estava armado, ele não pensou 2 vezes em ajudar aquele homem. A partir daí, o nosso protagonista criou uma grande amizade com esse rapaz, pondo o nome dele de Sexta-feira. Ele o ensinou a falar inglês e sobre o cristianismo. Embora, num primeiro momento, conhecer Sexta-feira não tenha ajudado muito com sua fuga da ilha, pelo menos fez com que Crusoe interagisse com uma outra pessoa, fazendo com que o tempo passasse mais rápido. E, além disso, facilitou o trabalho diário, tanto na plantação quanto na criação dos animais. A obra nos mostra que, mesmo Sexta-feira sabendo retornar ao local de onde veio, ele decidiu não fazer isso, pois sabia que seus amigos da outra ilha poderiam fazer mal a Crusoe. Algum tempo depois, os nossos 2 personagens conseguem resgatar o pai de Sexta-feira, que estava como posse de alguns canibais que navegaram até a ilha. Com isso, eles começam a esquematizar uma outra tentativa de fuga. Paralelo a esse acontecimento, alguns ingleses desembarcaram ali e Crusoe e seus amigos, ao perceber que esses homens tinham prisioneiros, decidem libertá-los e, para a surpresa deles, entre os prisioneiros estava o capitão do navio, cujo nome é Dom Pedro. Em pouco tempo, os nossos personagens conseguiram retomar o controle da embarcação, agora capitaneada por Dom Pedro, e assim eles fugiram da ilha rumo à Inglaterra. Após 28 anos longe da civilização, Robinson Crusoe, com muito mais idade, retorna para o seu país em 19 de dezembro de 1686. Infelizmente, pelo longo tempo que permaneceu na ilha, nosso personagem não conseguiu mais encontrar seus pais com vida, porém conseguiu ver sua irmã. Para finalizar, nosso protagonista retorna ao Brasil para tomar o controle de suas terras e novamente voltar a ter uma vida próspera e tranquila. Passados alguns anos, Crusoe retornou à ilha e impressionou-se com o que viu lá, pois verificou que ali havia uma pequena
pequena e próspera comunidade, e a população que ali estava batizou a ilha com seu nome, Ilha Robinson Crusoe. Nesse pequeno resumo do livro, mais famoso de Daniel Defoe, podemos perceber que a vida do protagonista não foi fácil. Há relatos de que essa história foi baseada em um fato muito semelhante que aconteceu na vida real. Bom, se é verdade, eu já não sei, mas vai aqui uma pequena e última reflexão que tenho a fazer. Quando finalizei a leitura desse livro, percebi o quão é importante um indivíduo escutar os conselhos de seus pais, ou daquelas pessoas que tanto nos querem bem, de preferência, pessoas mais velhas que a gente, pois elas já tiveram bastante oportunidade de errar e, através das consequências desses erros, nos aconselham na esperança de que nunca precisemos sofrer pelos mesmos atos. Por vezes, a mídia e a própria sociedade nos incentivam a tomar decisões arriscadas e que vão de encontro àquilo que é tanto orientado por nossos familiares. Robinson Crusoe é um grande exemplo de resiliência e superação, porém, em várias ocasiões, tive a impressão de que ele daria tudo para retornar ao convívio de sua família e dar mais ouvidos às orientações de seus familiares que tanto o amavam. Chegamos ao final da resenha de hoje. O Gato Cult agradece pela sua presença e espero que tenha gostado do nosso vídeo. Ficarei muito feliz caso esse pequeno resumo e essas reflexões tenham conseguido, de alguma forma, ajudado a motivá-lo a ler essa fantástica obra. Contribua para o crescimento desse canal. Portanto, inscreva-se aqui para receber mais vídeos como esse. Deixe o seu like caso tenha gostado e o seu comentário também, pois isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Por último, mas não menos importante, se possível, adote um animal.